Não foi perfeito, mas foi melhor do que eu imaginei. Oi, tudo bem com vocês? Então, eu falei que eu ia participar da maratona literária e eu consegui ler alguns livros. Foram todos que eu planejei? Com certeza não, mas foi a maioria, né? Só um que eu acho que eu não consegui ler. Eu comecei a maratona, né, finalizando o livro 3 de Instrumentos Mortais, que eu queria acabar antes, mas eu não consegui acabar antes, então eu finalizei na primeira semana da maratona. E aí eu peguei o volume 1 de Alita, porque eu sabia que ia ser mais tranquilo de ler, mais dinâmico, e eu gostei bastante. Alita é um livro mangá fenomenal, é cyberpunk e vai contar a história desse robô que foi encontrado aí no lixão da cidade, mais ou menos, e esse médico de ciborgues resolve dar vida para ela novamente e cuidar dela. E é um mangá pesadíssimo, tá? Então, se você tem algum gatilho aí, procure antes o que tem na história, porque é tenso. Aí depois eu fui pro Torre do Alvorecer, que era um livro que eu estava com medo de ler, porque ele é meio que um spin-off da série, né? Ele vai contar a história do Shao. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, mas acontece uma coisa no livro anterior do livro anterior, que divide os personagens, e aí a história principal vai passando ali no livro anterior, e essa aqui é uma história secundária que vai passando simultânea com o livro anterior. Enfim, eu sempre gosto muito da escrita da Sarah, então pra mim foi ótimo. Eu devorei ele, porque eu li ele rápido, considerando o tamanho. E eu finalizei ele no início da segunda semana de maratona. A primeira semana eu não li quase nada mesmo, porque era semana pra entrar de férias da escola, então eu resolvi pegar outro mangá. E eu peguei o Orange e eu comecei a ler junto com meu namorado, o Caio. Ele tem, inclusive, um Instagram literário só sobre mangás. E aí eu li o primeiro e o segundo. Ele leu só o primeiro, por enquanto. E Orange é um mangá, assim, uma história muito boa também. É difícil a gente achar um mangá ruim. É uma história, é um romance, um slice of life, e vai mostrar meio que o cotidiano dessa jovem que recebeu uma carta bem misteriosa que fala o que vai acontecer no dia dela e que decisões ela teria que tomar. E é uma história meio densa também. E é maravilhosa. Tá dentro do saquinho, porque os mangás geralmente eu coloco no saquinho pra não pegar poeira e tal. Pra finalizar a minha maratona, eu li A Hipótese do Amor. E esse livro aqui, ele merece o hype, tá? Eu li ele em um dia, eu comecei a ler ele, pensei assim, eu vou lendo devagarzinho e tal. E quando eu vi, eu não conseguia largar, tá? Eu fui devorando. O que que acontece? Se passa aí numa universidade a história. Ele é um professor lá dessa universidade e ela está fazendo o seu, se eu não me engano, o seu pós... Não, ou mestrado... Enfim, não vou entrar em detalhes sobre o estudo, mas ela tá precisando, assim, tirar a amiga dela do pé dela, porque a amiga dela, ela vê que a amiga dela gosta do ex-ficante dela, só que a amiga dela não vai fazer nenhum movimento porque acha que ela ainda está meio sentida. E pra provar pra amiga dela que ela não está sentindo nada, ela beija o primeiro cara que aparece. E o primeiro cara que aparece é esse professor. E aí começa a desenrolar umas coisas assim fenomenais, porque esse professor, ele é tido como o insuportável da universidade. Ninguém gosta dele, ele é terrível. Enfim, eu devorei. Eu li, eu já falei, né? Eu li em um dia, eu gostei muito. Já esqueci metade da história, mas só pela empolgação eu favoritei, tá? Então foi muito bom. E aí, eu comecei a ler O Vampiro que Descobriu o Brasil, mas eu acabei ele na outra semana depois da maratona, então essas foram as minhas leituras de maratona. O único livro que eu coloquei na lista e eu não li é o volume 4 de Instrumentos Mortais. E eu
pensei em pegar ele pra ler, mas não me deu vontade de ler nada da Cassandra nessas 2 semanas, além do que eu já tinha lido. E eu acredito que em agosto agora eu vou ler o último volume de Trono de Vidro. Talvez, aí depois que eu acabar Trono de Vidro, eu volto pro mundinho da Cassandra, mas nessa maratona não rolou. Esse foi o meu saldo da maratona. Todos os livros que eu li, assim, eu li 2 mangás a mais do que eu tava esperando e 1 livro a menos, mas o importante foi que eu gostei muito de todas as leituras que eu fiz. E é isso. Vocês leram na maratona? O que vocês leram? E agora minhas férias estão acabando. Mas na próxima maratona a gente se vê por aí. Só que eu não vou deixar de fazer vídeos. Eu vou ir voltando aos poucos. E é isso.